Boa tarde aí, pessoal. Eu sou Zé do canal Santista Sobrevivente. Hoje eu resolvi vir fazer aí para todos um vídeo explicativo com as noções básicas de SAF. Tá? A gente nas lives, em vários canais onde eu participo e assisto, às vezes participando no chat, eu percebo que tem muita gente que é a favor de SAF e muita gente que é contra. Principalmente quem é contra alega algumas coisas sobre SAF que eles acham que são coisas negativas sobre as SAFs e eles não têm noção de como funciona a SAF. Por isso eu resolvi vir fazer esse vídeo aqui para vocês, onde eu vou falar o beabá da SAF, como funciona e as vantagens, e se tiver desvantagens, a gente também vai comentar algumas aqui. Deixa eu aqui mostrar o texto SAF. Você sabe como é? Assista. Tá? Eu vou passar agora, que eu vou aumentar os textos sobre SAF e vou estar lendo para vocês, onde tem excelentes informações. Vamos lá, gente. Este aqui, deixa eu começar por aqui. Se precisar depois mudar o tamanho, eu mudo para vocês, tá? Deixa aqui por aqui. Então, vamos lá. O que é SAF? A Sociedade Anônima do Futebol, SAF, é um tipo específico de empresa criada pelo Congresso em 6 de agosto de 2021, por meio de lei 14.193/2021. A legislação estimula que clubes de futebol migrem da associação civil sem fins lucrativos para a empresarial. A lei da SAF, como ficou conhecida, incentiva a mudança para este formato de clube-empresa que dispõe de normas de governança, controle e meios de financiamento específicos para a atividade do, deixa eu mudar aqui um pouquinho, futebol. Tá? Eu vou levando por aqui sem o meu rosto, no fim eu apareço de novo. Deixa eu tirar também esse texto que está embaixo, e aí eu vou passando os novos prints aqui e explicando para vocês, tá? Vamos para o próximo, aqui. Como o clube pode abrir uma SAF? Clubes podem ser fundados diretamente com uma estrutura, podem ser convertidos de associação civil para SAF, ou podem fazer a cisão de seu departamento de futebol com a transferência de todos os ativos relacionados à atividade futebolística para a empresa. Uma vez que a companhia é constituída, é possível vender parte majoritária, minoritária ou todo o seu capital para um novo proprietário. João Testor, Ronaldo e 777 Partners foram os primeiros casos de grande repercussão, respectivamente, com Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Vamos adiantar mais um pouquinho. Qual é a principal mudança? Historicamente, a maioria dos clubes de futebol do Brasil se estruturou como associação civil ou uma organização privada sem fins lucrativos, formada pela união de sócios. Essas pessoas elegem representantes para conselhos deliberativo e fiscal, além de um presidente. A associação não pode ser vendida para investidores, diferente do que acontece em grande parte da Europa, em que clubes são empresas e podem ser comprados e vendidos por terceiros. As associações são administradas unicamente pelo quadro de sócios. A SAF abriu a possibilidade da venda parcial ou total do futebol para novos proprietários,
Podem ser empresários, fundos de investimentos e até a abertura do capital na Bolsa de Valores. Opção ainda não tentada por nenhum clube brasileiro, mas comum em outros países. Qual é a diferença entre presidente e dono? No futebol, a associação civil costuma ter estrutura parecida com a do governo. Sócios elegem representantes para o conselho deliberativo, uma espécie de legislativo, e para a diretoria, que se assemelha ao executivo. O presidente é a cabeça da chapa. O presidente da diretoria recebe o mandato, geralmente entre 2 e 4 anos, com ou sem direito à reeleição, e tem a companhia de vice-presidentes estatutários no futebol brasileiro. Essas figuras não são remuneradas e só ficam no comando temporariamente. No caso de uma SAF, o proprietário tem poder de decisão de maneira definitiva. Quem compra parte ou todo um clube-empresa só deixará o negócio, salvo em ocasiões extraordinárias, no dia em que vender a sua participação sobre a empresa para outra pessoa, empresa ou fundo. Funciona a gestão da SAF. O clube-empresa tem uma estrutura profissional contratada por seu dono, geralmente composta por especialistas nas principais áreas. CEO, que é Chief Executive Officer ou diretor-geral. CFO, que é diretor financeiro. CLO, diretor jurídico. CMO, diretor de marketing. E o diretor de futebol. Todos esses profissionais são contratados, direcionados e demitidos pelos proprietários, seja ele uma pessoa só ou uma composição de sócios. Esses, por sua vez, costumam se organizar em um conselho de administração, no qual são tomadas as principais decisões. As associações civis também podem se organizar desta mesma maneira, internamente. Em teoria, a principal diferença é que, como essas entidades alternam presidentes com frequência, é constante no futebol brasileiro a reclamação de instabilidade a cada troca de mandatário. Associações podem retomar o futebol, depende de cada negociação. Nos casos de Botafogo, Cruzeiro, Vasco, as associações venderam participação majoritária sobre o capital da SAF para John Textor, Ronaldo e 777 Partners. Nesse processo, cada clube estabeleceu contratos que ditam direitos e deveres para cada parte. Se houver violação desse acordo, é possível que cláusulas prevejam saídas. A SAF pode ser revendida. O clube empresa é um ativo, assim como uma empresa convencional, e pode ser comprada e vendida livremente. Um empresário que detenha 90% de uma SAF pode revender qualquer percentual sob sua propriedade, inclusive tudo, de acordo com seus interesses comerciais. Por que comprar uma SAF? O empresário pode ter retorno sobre esse investimento por meio de revenda de parte ou de todo o clube empresa por um valor maior do que o investido desde a sua chegada, recebimento de dividendos, ou seja, lucros
obtidos pela operação do clube empresa, opção menos frequente, e integração do clube de futebol a uma cadeia de outros negócios, para que esses sejam beneficiados diretamente. Quais são as vantagens de SAF? Regime tributário. Associações civis são isentas de vários impostos, como imposto de renda, pessoa jurídica, o IRRP e Constituição Social sobre Lucro Líquido, CSLL. Havia resistência de dirigentes de optar por modelos convencionais de empresas, pois sociedades anônimas e limitadas têm carga tributária superior. Então, a SAF dispõe de um regime especial de substituição. Nos primeiros 5 anos após a Constituição, a SAF está sujeita ao pagamento mensal de um tributo unificado, limitado a 5% sobre as receitas mensais, exceto transferências de terras. A partir do 6º ano, a alíquota cai para 4%, mas passa a incidir sobre todas as receitas da empresa, inclusive vendas de direitos de jogadores. Debêntures no futebol. Peraí, eu acho que eu voltei. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui. Isso, debêntures no futebol. Isso, deixa eu dar um pause aqui. Pronto. SAF pode emitir debêntures do futebol, um título de dívida. Torcedores podem investir dinheiro na compra desses títulos, com remuneração não inferior à caderneta de poupança, e resgatar o investimento após 2 anos. O dinheiro aportado pode ser usado para pagar gastos, despesas ou dívidas dos clubes empresa por seus administradores. Quais são as desvantagens da SAF? A Sociedade Anônima do Futebol se compromete com a criação de um programa de desenvolvimento educacional e social, no qual, em convênio com a instituição pública de ensino, deverá promover medidas para desenvolver educação por meio do futebol. Meninas também devem ser contempladas com igual direito de acesso ao esporte. A SAF pode investir em reformar ou construir escolas públicas, bem como quadras, campo para a prática de futebol, instituir sistemas de transporte para alunos, alimentar alunos durante períodos de recreação e treinamentos, capacitar jogadores para conduzir atividades, contratar profissionais auxiliares como preparadores físicos, nutricionistas e psicólogos, adquirir equipamentos, materiais e acessórios necessários para a prática de futebol e âmbito de projetos esportivos. O que acontece com dívidas? Dívidas permanecem com a associação civil, ou seja, não são transferidas para a empresa recém-criada. A SAF se torna responsável por contribuir com o pagamento dessas obrigações, nos limites estabelecidos por lei. Uma vez que a associação perde quase todas as suas receitas operacionais, pois o futebol foi transferido para a administração do clube empresa, existem 2 opções para tratar do endividamento. Regime centralizado de execuções. A lei da SAF criou um mecanismo chamado regime centralizado de execuções, que funciona como uma fila para credores de natureza civil e trabalhista. A empresa assume a responsabilidade de contribuir
no pagamento desta fila, com 20% de suas receitas correntes mensais. A princípio, clubes que aderem a esse regime têm um plano de 6 anos para o pagamento das dívidas. Se pelo menos 60% da dívida for quitada nesse período, concede-se uma extensão de mais 4 anos para a quitação do restante. Portanto, o prazo para quitar é de até 10 anos. O regime centralizado de execuções também abre a possibilidade de abater em pelo menos 30% as dívidas por meio de pontos. Para definir a ordem de pagamento dos credores, a prioridade aos créditos mais antigos e também aos perfis A, idosos, B, pessoas com doenças graves, C, pessoas com créditos menores que 60 salários mínimos, D, gestante e vítimas de acidentes de trabalho do futebol. Recuperação judicial. A recuperação judicial ou extrajudicial costuma ser usada por empresas quase falidas, mas que possuem relevância econômica para a sociedade. Em resumo, essas companhias podem negociar dívidas cíveis e trabalhistas com a mediação do poder público para que os créditos sejam abatidos por descontos e pagos em novo prazo. O papel da lei da SAF, neste caso, foi garantir acesso a essa ferramenta para os clubes que se tornarem empresas. A legislação também antecipa que contratos bilaterais e com jogadores podem ser transferidos da associação civil para o clube empresa, sem que sejam envolvidos no acordo a ser negociado no decorrer da recuperação judicial. Como a tradição é protegida? Enquanto a associação civil que deu origem ao clube tiver pelo menos uma ação ordinária de classe A, independentemente do percentual da participação, essa entidade terá poder de veto sobre os seguintes itens: mudança de nome, mudança de símbolo, brasão, marca, alcunha, hino, cor. C, mudança de sede para outro município. Quem criou a SAF? Os mentores intelectuais da Sociedade Anônima do Futebol são os advogados Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur. Eles se dedicaram ao estudo sobre estruturas empresariais do futebol pelo menos desde 2015, quando publicaram o livro Futebol, Mercado e Estado, no qual apontaram propostas e referências estrangeiras. Posteriormente, o conteúdo desse estudo foi apresentado no Congresso Nacional pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, em 2019. O projeto de lei 5.519/2019, que culminou na criação da lei da SAF, teve a relatoria do senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro, as primeiras empresas do futebol brasileiro sobre esse inédito sistema. Eu acho que acaba por aqui, vamos ver. Isso mesmo, vocês assistiu no Santista Sobrevivente. Agora eu vou entrar aqui e vou comentar um pouco sobre isso que eu acabei de falar, tá? Então, deixa eu deixar aqui a telinha. E o que a gente tem aqui a fazer um comentário, um pequeno comentário sobre SAF, tá? Que tem pessoas que falam, nós vamos falar no caso do Santos Futebol Clube, que é aqui o nosso time, né? O time para quem a gente faz as nossas, os nossos trabalhos aqui, tá? Então, o Santos, no estatuto dele, está lá que o Santos só pode vender 49% para investidor ou SAF.
Então, aqui quando a gente vê aqui nas informações sobre SAF, a SAF não precisa necessariamente vender mais do que 49%. Você pode vender qualquer percentual ou até total. Tá? Para você vender, no caso do Santos, um percentual maior que 49%, você vai ter que chamar as pessoas lá que votam, né, dos conselhos do Santos, refazer o estatuto, reformar para, no caso de que o Santos tenha uma proposta de um percentual maior do que 49%. Mas o Santos está pronto para a SAF. Isso é importante a gente dizer para todas as pessoas santistas. E está aí este vídeo aí para vocês debaterem, comentar. Se tiverem dúvidas, passar para a gente. E a gente vai estar sempre no canal aqui, sempre disposto a falar sempre sobre SAF, Sociedade Anônima, e investimentos, como existem bancos de investimento, que principalmente em grande parte da Europa e outras regiões, além dos Estados Unidos, tá, que esses bancos de investimento, eles já têm partes de muitos clubes de futebol, futebol americano, basquete, Fórmula 1, e no Brasil isso ainda é uma coisa que está engatinhando, tá? A gente teve aqui, como foi falado aqui nos nosso vídeo, aqui durante o vídeo, que Vasco, Botafogo e Cruzeiro são as SAFs de clubes de Série A no momento, né? E o Bahia também, né? O Bahia que tem investimento de um clube da Europa, tá? O Botafogo, que a partir do momento que virou SAF, ele começou a se estruturar e já está disputando assim, condições de vencer títulos, tendo elencos melhores. E esses exemplos que estão já começando a dar certo no Brasil faz a gente que é santista discutir cada vez mais isso de SAF, tá? Principalmente porque esse sistema que a gente tem no Santos, que é um sistema que nunca deu certo no Santos. Esse sistema presidencial, onde pessoas entram e juntam turma de amigos que ficam se como que se diz, não as pessoas ficam substituindo, é sempre a mesma turma que não sai dali, e eles ficam se autoelegendo, tá? Eles conseguem ter lá nos seus grupos de quem vota as suas leis, pessoas que estão no cabresto deles, tá? Então, eu acho que a melhor forma do Santos se tornar um clube forte é ele começar a ter uma administração mais profissional, tá? Tem muita gente que é contra, tá? Tem muita gente que não conhece nada sobre SAF, não conhecia nada, né? Quem assistiu este vídeo até o fim, ela pode concluir que há muitas vantagens para ser SAF, inclusive nesse negócio aí de ter um imposto, contribuição do imposto muito menor, né? E depois de algum tempo, a SAF ela pode colocar até ações para as pessoas comprarem, se tornarem tipo sócios, né, da SAF. Então tá por aí, a gente vai estar aberto aqui a debates depois disso, tá? E isso aqui a gente faz esse trabalho por vocês, santistas, e para o bem do Santos. Um grande abraço a todos, e o que a gente deseja sempre? A gente deseja que um Santos onde a gente pode ter grandes times para estar brigando por títulos. E o futuro, na minha opinião, é SAF ou um grande investidor. Quero saber a opinião de vocês. Meu muito obrigado e até a próxima.